A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida. Deus tem uma palavra que vai te mudar, vai te transformar e te salvar. Em nome de Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco Salmos de número 13, versículo 1 ao 6. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte, com muitos ensinamentos, para nos fazer entender o porquê de tanta dor, o porquê da tristeza e o porquê de Deus permitir certas coisas na nossa vida. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Olha só que maravilha. Meus irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, o salmista, ele faz uma oração, ele busca a Deus e faz perguntas para Deus, faz questionamento para Deus de uma forma diferente. Por conta da tristeza que ele estava passando, a extrema tristeza, não era uma tristeza normal. Quando a Bíblia fala, Davi na sua extrema tristeza recorre a Deus e confia nele, é porque o salmista, ele estava profundamente triste pelas perseguições, pelos inimigos, pelo mal que estavam fazendo contra ele. Só que pelo salmista Davi estar numa extrema tristeza, diferente de outras vezes, ele vai falar com Deus de uma forma diferente, ele vai questionar a Deus de uma forma diferente. E na oração, ele fala para Deus, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Meus irmãos, você sabia que momento de tristeza, momento de abandono, você sabia que momento de luto, de perseguição, pode muitas das vezes fazer você pensar que Deus te esqueceu? Você sabia que momentos de dores, momentos de tristeza na vida do crente, na vida do homem e da mulher de Deus, pode fazer ela pensar que por um tempo Deus o abandonou e Deus o esqueceu? Você sabia disso? Isso aconteceu com Davi, meus irmãos. Davi não era qualquer homem. Davi não era qualquer um. Ele era um homem segundo o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus. E num dia de extrema tristeza, ele chegou a esse ponto de questionar para Deus e perguntar para Deus até quando Deus se esqueceria dele. Até quando Deus
esconderia o rosto sobre a vida dele. Meus irmãos, temos que entender uma coisa. Deus, Ele não faz o que a gente quer. Deus, Ele não é mandado por ninguém. Deus, Ele faz o que Ele quer e Deus, Ele age por vontade própria. Primeiramente, nós temos que entender que nem todas as orações que nós fazemos, elas terão resposta diante de Deus. Nem tudo que você pede, você vai ter resposta de Deus. Nem tudo que você quer, você vai ter resposta de Deus. Nem tudo que você sonha, você vai ter realização da parte de Deus. Mas, irmão, por que você está falando isso? Porque nós temos que entender que Deus é soberano, Deus é santo. Ele faz, Ele age e Ele trata da forma, no tempo e na hora que Ele quer. E tem momentos de tristeza que eu e você vamos passar, e tem pessoas que estão vendo essa palavra que está passando, que você está buscando a Deus, você está orando a Deus e você não está tendo resposta. Vai ter momento que você vai buscar a Deus, você vai orar a Deus em extrema tristeza e Deus não vai te responder. Mas o fato de Deus não te responder, o fato de Deus não te dar uma solução e não te aliviar daquele problema, não significa que Deus se esqueceu de você. Não significa que Deus não está vendo a sua dor. Não significa que Deus não está nem aí para você. É questão de nós entendermos que Ele responde, Ele fala no momento e na hora que Ele quer. Não é no nosso tempo e nem no nosso momento. É no tempo e no momento de Deus. Então o salmista Davi, ele vai questionar Deus. Até quando te esquecerás de mim? Por quê? Porque ele estava numa extrema tristeza. Não deixa a tristeza fazer você pensar que Deus te abandonou. Não deixa a dor que você está passando te fazer você pensar que Deus te abandonou. Não deixa o diabo botar na sua cabeça que por conta de você estar sofrendo, que Deus te abandonou. Você já parou para pensar que nós só temos esse tipo de pensamento negativo quando a gente está em momento difícil? Quando está tudo difícil, nós pensamos que Deus nos abandonou, que as coisas não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais resposta. É só no momento de dificuldade que esses pensamentos vêm, meus irmãos. Mas não significa que realmente é o que é. É um momento difícil que está fazendo a gente pensar assim, meus irmãos. O diabo está usando esses momentos de dificuldade para colocar coisa negativa na nossa mente, para fazer a gente pensar que Deus nos abandonou, para fazer a gente pensar que Deus se esqueceu de nós, meus irmãos. Você já percebeu que quando tudo tá bom, quando as coisas estão dando certo, quando Deus está te abençoando, quando Deus está fazendo a obra na sua vida, esses pensamentos negativos não vêm? Você já percebeu que quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, esses pensamentos que Deus nos abandonou, ele não vem sobre a nossa vida? Só vem quando nós estamos em momento de dificuldade? Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista Davi, ele estava passando um momento muito difícil. E esse momento difícil que ele estava passando, estava fazendo ele se questionar e questionar para Deus. A ponto de perguntar para Deus até quando Deus se esqueceria dele. Meus irmãos,
Deus não se esquece de ninguém, meus irmãos. Deus não abandona a ninguém. Deus não deixa de falar com ninguém, meus irmãos. O que acontece é nós, com as nossas próprias tristezas, abandonar a Deus. O que acontece é eu e você, pelas nossas próprias dores e dificuldades, deixar de ir para a igreja, deixar de ler a Bíblia, deixar de jejuar, deixar de orar, deixar de fazer o que é certo. O que acontece é nós que abandonamos a Deus. Por conta de tanta dor e tristeza, a gente abandona Deus pensando que Deus nos abandonou, mas não. É nós mesmos que estamos abandonando a Deus. Porque momento de tristeza não faz Deus abandonar ninguém. Momento de luto, de prova e perseguição não faz Deus abandonar ninguém. Mas nós mesmos, com o nosso luto, nossa dor e tristeza, nós mesmos se abandonamos de Deus. Porque tem momentos que a gente busca a Deus e Deus não dá resposta. Tem momentos que a gente busca a Deus, Deus não dá solução. Deus não responde, Deus fica quieto. E a gente pensa que Deus nos abandonou. Mas não, meus irmãos. Jesus falou, meus irmãos, em Mateus 28:18. Eis que estou convosco todos os dias. Não é uma semana, não é 2 semanas, não é um mês, não é 2 anos. É todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então, se Ele falou que está conosco, independente da tristeza que a gente passe, Ele não nos abandonou, meus irmãos. Independente das vezes que você orou a Deus e pediu ajuda e Ele não te respondeu, ainda assim Ele não te abandonou. Então, o salmista ele questiona Deus. Até quando Deus se esqueceria dele? Para sempre? Ou até quando Deus esconderia o rosto sobre a vida do salmista? E ele fala no versículo 2: até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Meus irmãos, ele está questionando a Deus por ele estar buscando a Deus a cada dia, com a alma dele aflita, com o coração dele triste, e ele não está tendo e obtendo a resposta da parte de Deus. Então ele vai questionar a Deus: até quando se exaltará os meus inimigos sobre mim? Meus irmãos, o fato da gente buscar a Deus a cada dia e não obter resposta, o fato da gente buscar a Deus e ser crente e mesmo assim ser perseguido, não significa que as coisas estão acabadas. Não significa que só porque você não conseguiu o que você quer, só porque você não realizou o que você quer, que as coisas estão acabadas. Tem momentos que, de propósito, meus irmãos, de Deus não responde. Tem momentos que Deus até permite os nossos inimigos prevalecer contra a minha vida e contra a sua vida. Mas é propósito, meus irmãos. Não é para te matar, não é para te derrubar e nem para te humilhar. É propósito, meus irmãos. Deus permite, Deus tem um tempo e um momento certo para permitir o mal prevalecer, para permitir que as nossas respostas não sejam ouvidas diante da face dele. Não significa que Deus nos abandonou, não significa que Deus não está vendo a nossa dor. Significa que é propósito, meus irmãos. A gente está buscando com dor, com sofrimento, e Deus não responde. É propósito. Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus quer te mostrar alguma coisa. Deus quer que você aprenda alguma coisa. Meus irmãos, nós estamos acostumados a ter as coisas tudo na mão. Nós estamos acostumados a querer as coisas e ter as coisas de uma hora para outra. E Deus, ele não age dessa forma.
Deus, para quebrar esse pensamento do crente, Deus permite ficar 1, 2, 3, até mesmo 4 semanas, 1 ano, 2 anos, buscando pela mesma coisa e Deus não dá resposta. Mas isso é para ensinar, meus irmãos, que quem faz as coisas é Deus. Quem molda o nosso caráter é Deus. E quem faz as coisas no tempo e na hora certa é Ele. Mesmo você buscando a Deus todo dia, toda hora e não obtendo resultado, é Deus que está trabalhando no seu coração. Deus está te ensinando a você ser paciente. Deus está te ensinando a você ser uma pessoa calma. Uma pessoa que entende que Deus, por mais que não responda no seu tempo, que Deus está no controle de tudo. E no tempo certo Ele vai se levantar para te responder. Então o salmista, ele estava buscando a Deus e perguntando a Deus até quando ele consultaria, com a alma dele tendo tristeza no coração a cada dia. E até quando se exaltaria os inimigos dele sobre ele. E no versículo 13 ele vai falar: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele está pedindo ajuda, meus irmãos. Ele está pedindo a luz, o reforço, a força de Deus, para que ele não adormecesse na morte, em meio à tristeza, em meio à dor, em meio à perseguição. E ele fala mais: para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Então ele está buscando a Deus, pedindo ajuda a Deus, pedindo que Deus ilumine os olhos dele, a vida dele, dando força e graça a ele para ele não desistir, para ele não adormecer na morte, para que os inimigos dele não digam que prevaleceu contra ele, e que os adversários dele não se alegrem contra ele, vindo ele a vacilar. Meus irmãos, só do fato dele orar a Deus e buscar ajuda a Deus e pedir solução a Deus, já é um grande motivo, meus irmãos, para Deus olhar lá dos céus e ver que ele está buscando ajuda e solução, e não permitir os inimigos dele prevalecer e nem se alegar contra a vida dele. Mas, irmão, o que você está falando? Eu quero te falar que mesmo que você tenha pensado e tenha até mesmo achado que Deus te abandonou e Deus te esqueceu, mas se você estiver orando a Deus, se você estiver e continuar pedindo ajuda a Deus, pedindo livramento, pedindo resposta a Deus, eu quero te falar que já é um motivo para Deus olhar lá dos céus e não permitir que os seus inimigos prevaleçam contra você e nem se alegrem contra você. Meus irmãos, nós que somos servos de Deus, você que é homem e mulher de Deus, entenda uma coisa: por um tempo, Deus pode até permitir o seu inimigo fazer alguma coisa contra você, tramar contra você, mas entenda uma coisa: te vencer, te derrubar, os seus inimigos não vão conseguir. Te parar, se alegrar com a sua derrota, eles jamais vão conseguir isso. Eu, você, servimos a um Deus
que peleja pela minha vida e pela sua vida contra os meus inimigos, contra os seus inimigos. De maneira nenhuma os seus inimigos vão se alegrar com a sua derrota. De maneira nenhuma eles vão dizer e vão prevalecer contra você. Meus irmãos, nós não servimos a um Deus fraco não, meus irmãos. Você não serve a um Deus fraco, a um Deus morto, a um Deus derrotado, não. Você serve a um Deus vivo, que luta pela sua vida, que peleja contra a sua vida e não vai permitir você ser derrotado pelos seus inimigos. Em toda a Santa Bíblia você pode ler, meus irmãos, os homens e mulheres de Deus que viveram a palavra dele, que observaram, que praticaram a palavra de Deus, Deus não permitiu os inimigos dele prevalecer contra a vida dele e contra a vida dela. Você não vê na Bíblia, meus irmãos, os inimigos dos homens e das mulheres de Deus prevalecer contra as vidas deles. Eles até tentaram, perseguiram e tramaram para derrubar os servos de Deus, mas não conseguiram, meus irmãos. Foram eles que caíram, os que tramaram, os que perseguiram, meus irmãos, que foram afogados, que armaram contra os homens de Deus, e eles mesmos caíram na própria cova, caíram no próprio laço que armaram contra Deus. Então entenda que o seu inimigo ele não vai prevalecer contra você. Você não tem que ficar preocupado pelo que estão fazendo ou falando contra a sua vida. O salmista Davi, no versículo 4, ele estava preocupado e questionando a Deus, pensando que os inimigos dele prevaleceriam contra ele, e ele estava pensando que os adversários dele se alegrassem com a derrota dele, com o vacilo dele. Só que, meus irmãos, esse pensamento é um pensamento fraco, meus irmãos. A gente pensar que os nossos inimigos vão nos vencer, que eles vão prevalecer contra nós, é um pensamento fraco, meus irmãos. A gente pensa assim quando a gente está num momento de tristeza, que a gente não vai conseguir vencer, que as enfermidades vão nos vencer, que o câncer vai nos vencer. A gente pensa assim, meus irmãos, quando a gente está num momento de dificuldade. O salmista Davi pensou e falou assim porque ele estava num momento de dificuldade. Entenda uma coisa, você que me ouve, você que me escuta, mesmo em momento de dificuldade, não pense dessa forma. Não pense que os seus inimigos vão prevalecer contra você. Não pense que esse pensamento negativo vai te vencer. Não pense que essa enfermidade vai te vencer. Pensa de uma forma positiva. Senhor, mesmo na luta e na prova que eu estou, em extrema tristeza, eu creio que o meu inimigo não vai prevalecer contra mim. Eu creio que esse demônio não vai me vencer. Eu creio que esse espírito maligno, esse mal que luta contra a minha vida, esse demônio que está usando fulano e ciclano, não vai me vencer. Mesmo na luta e na prova que eu estou, eu creio que não vai prevalecer contra mim. É assim que a gente tem que pensar, meus irmãos. Pensa positivo, meus irmãos. Pensa positivo, minhas irmãs, no momento de extrema dificuldade, de extrema tristeza. Não pensa negativo. Não pensa que tudo está acabado. Não pensa que você não vai sair dessa dor. Não pensa que Deus não vai te responder. Pensa de uma forma positiva. Se Deus não me respondeu, é porque Ele tem algum propósito. Se os meus inimigos estão por um tempo fazendo alguma coisa contra mim, é por um propósito. Porque se eu sirvo um Deus forte, um Deus que criou os céus e a terra e tem o controle sobre tudo que acontece, Ele não vai me deixar ser vencido. Ele não vai me deixar ser derrotado. Ele não vai permitir que os meus inimigos se alegrem sobre a minha vida. Vamos pensar positivo, meus irmãos. Não pense negativo, pense positivo.
Se Deus não me respondeu, é porque Deus está provando a minha fé. Deus quer ver se eu vou continuar orando. Deus quer ver se eu vou continuar clamando e fazendo campanha. Então eu vou continuar. Se Deus não me respondeu, é porque Deus não me abandonou. É porque há um tempo para todas as coisas. É porque a palavra dele fala isso, isso, isso. Vamos pensar biblicamente, meus irmãos. Vamos ter um pensamento positivo. Vamos olhar pelo lado bom das coisas e não olhar pelo lado negativo. No versículo 5 e 6, mesmo que ele tenha pensado que Deus se esqueceu dele, mesmo que ele tenha pensado que Deus se escondeu dele, mesmo que ele tenha pensado que os inimigos dele prevaleceriam contra ele, no versículo 5 e 6 tem algo que ele fala muito lindo. E do nada ele muda o assunto. A mente dele, a conversa dele nesse texto muda. E olha o que ele fala. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Ou seja, o que ele está falando aqui no versículo 5? Que independente de Deus não responder ele, independente de Deus não ter respondido e socorrido a ele naquele momento de extrema tristeza, que mesmo que Deus tenha permitido os inimigos dele prevalecer contra ele, por propósito, ele vai se confortar na palavra de Deus, ele vai se descansar no amor de Deus. E ele fala, mas eu confio na tua benignidade. Benignidade é amor. O amor, a bondade, a fidelidade. Mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. Meu coração se alegrará. Meus irmãos, ainda que você pense e possa pensar futuramente, por causa da dor e da dificuldade que Deus te abandonou, ainda que por um tempo você possa pensar que o mal está prevalecendo contra você, faça como o salmista Davi. Mas eu confio na tua benignidade. Sempre creia que pela bondade de Deus, ele está cuidando de você. Sempre creia que pela misericórdia, pelo amor de Deus e pela salvação dele, que ele já te deu através de Jesus, uma hora Deus ele vai fazer algo pela sua vida. E que em breve você se alegrará. Você pode não estar se alegrando agora, você pode não estar feliz agora, mas você vai se alegrar futuramente. Futuramente você vai sair dessa dificuldade. Porque foi isso que o salmista Davi disse. Ele disse que confiaria na benignidade de Deus, ou seja, independente do que Deus não responda, independente do momento que possa parecer que você está abandonado e sozinho, você tem que confiar no amor de Deus. Você tem que confiar na palavra dele. Você tem que confiar na fidelidade dele, que ele não abandona aqueles que ele escolhe. Que ele não abandona aqueles que são filho dele. Que ele não abandona aquelas que são filhas dele. Você tem que estar confiante. Você tem que estar acreditando que o amor de Deus sobre a sua vida e a salvação de Deus vai te socorrer uma hora. E que você vai se alegrar, o seu coração ele vai se alegrar uma hora. Um dia, uma hora, Deus ele vai se levantar para te socorrer. Mas você tem que confiar. Confiar no amor de Deus, confiar na fidelidade dele. E que um dia, uma hora, essa tristeza vai sair do seu coração.
que uma hora Deus ele vai alegrar o seu coração. Porque você confiou nele. Porque você confiou na benignidade dele e na salvação dele. Louvado seja Deus. Então essa era a esperança do salmista Davi. Em confiar no amor de Deus e na salvação de Deus. E que o coração dele se alegrará. Ele está falando futuramente. Que o coração dele ficaria alegre futuramente. Porque naquele momento que ele estava vivendo, era um momento de tristeza. Mas ele tinha confiança que futuramente o amor de Deus e a salvação de Deus traria alegria para o coração dele. Independente da tristeza que você esteja passando agora, independente da dor que você esteja sofrendo agora, creia que futuramente Deus ele vai te fazer você ser alegre. Você não vai viver na tristeza, você não vai viver na angústia, você não vai viver nessa dor, nesse sofrimento infernal que você está passando dentro de você. Deus não te criou, Deus não te fez para você viver assim. O seu coração, ele se alegrará. Futuramente, Deus ele vai trazer alegria para o seu coração. E no versículo 6 ele fala: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ou seja, mesmo ele passando em momento de dificuldade, de extrema tristeza, ele disse que cantará ao Senhor, porque Deus tem feito muito bem para ele. Ou seja, o que eu falei pelo meio da mensagem. Aqui, meus irmãos, nesse versículo 6, ele está tendo um pensamento positivo. Em vez dele ficar reclamando, questionando pela extrema tristeza dele, ele está falando que ele vai cantar a Deus, porque Deus tem feito muito bem para ele. Mesmo no momento de tristeza que ele está passando, ele decide cantar a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, no momento de dificuldade, não canta mais a Deus, não louva mais a Deus, não exalta mais a Deus? Quantas pessoas, meus irmãos, em momento de dificuldade deixou de cantar a Deus? Pelo que Deus tem feito e já fez na vida dele, já fez na vida dela. É isso que nós temos que aprender, meus irmãos. Não é fácil, mas é isso que a gente tem que aprender. Cantar, louvar, adorar a Deus em meio à extrema tristeza. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. A verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira confiança real na palavra de Deus é quando a gente consegue cantar na extrema tristeza. É quando a gente consegue agradecer a Deus na extrema tristeza. É quando a gente consegue abrir a boca e glorificar a Deus mesmo passando e vendo tudo se acabando em redor e em derredor, meus irmãos. O salmista Davi, ele mostra uma confiança e uma certeza pela fé que ele tem em Deus muito grande, meus irmãos. Ele disse que ele vai cantar a Deus, mesmo no momento de extrema tristeza, porque Deus tem feito muito bem para ele. Ele está recordando o que Deus já fez na vida dele. Ele está no momento de tristeza, mas ele está se lembrando do momento bom. Ele está no momento ruim, mas está se lembrando das coisas boas que Deus fez na vida dele. Mesmo em momento de tristeza, de dor que você está passando, você tem que cantar a Deus, você tem que louvar a Deus e lembrar do que Deus tem feito de bom na sua vida.
Não fique preso só a esse momento de tristeza. Não fique preso só a esse momento de dor. Se lembre do que Deus já fez na sua vida. Se lembre das coisas boas que Deus está fazendo na sua vida também. Se lembre das coisas ótimas, das coisas lindas e belas que Deus está fazendo na sua vida. Não se prenda a só o momento de tristeza. Canta a Deus, louva a Deus, adora a Deus e lembra o que Deus já fez de bom na sua vida também. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, o salmista Davi, ele nos ensina algo muito lindo e que nós temos que aprender a olhar para as coisas boas de Deus, a cantar a Deus e a olhar pelo que Deus já fez em nossa vida, mesmo no momento extremo de tristeza. Porque isso é ser crente, meus irmãos. Isso é viver para Deus. Isso é ser filho de Deus. É você conseguir ficar de pé em meio às dores e tristeza. É você se lembrar das coisas boas, mesmo você estando vivendo nas coisas ruins. Mesmo você vivendo um momento ruim. Mas é isso que é a fé cristã real. É isso que é ser crente de verdade. É isso que é viver para Deus de verdade. É você conseguir tirar uma alegria no momento da tristeza. É você conseguir tirar um louvor e uma adoração no momento de reclamação e de murmuração. É você conseguir tirar um pensamento bom, pensamento positivo, no momento que você está vivendo tristeza e dificuldade.